Glória a Deus, amém? A paz do Senhor, amém? Glória a Deus, amém? Estamos felizes porque estamos reunidos na presença do Senhor. Amém? Felizes e nervosos porque isso faz parte, mas glória a Deus por isso, amém? Vamos orar ao Senhor mais um minuto, feche os teus olhos, amém? Abra o teu coração nessa noite, aquete a tua carne, né? E abra os teus ouvidos para aquilo que o Senhor tem a ministrar nossas vidas, amém? Pai, nessa hora, Senhor, nós estamos aqui, diante de Ti, Senhor, apresentamos, Senhor, a Tua santa palavra, Pai, que o Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações, aquieta, Senhor, a minha carne nesta noite, Pai, e que o Teu Espírito possa ministrar e continuar falando aos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, o tema da palavra de hoje, irmãos, a qual o Senhor ministrou ao coração do bispo, é comunicando a visão do ensino, né? E o bispo ali nos confiou essa responsabilidade, amém, de estar ministrando. Então, né, todas as terças-feiras vem uma sequência de comunicando a visão sobre aquilo que é a visão do ministério, sobre aquilo que é a visão da igreja. E o Senhor hoje Ele quer falar conosco sobre esta visão, a visão do ensino da palavra de Deus. Nós sabemos que ensinar é transferir um conhecimento. É falar para alguém sobre algo ou sobre alguma coisa, transferir daquilo que nós sabemos e daquilo que nós conhecemos. Isso é o ensino. Então, o ensino da palavra de Deus, irmãos, ela é essencial para as nossas vidas. Nós aprendemos muitas coisas, mas às vezes não damos tanta importância ao ensino da palavra de Deus. Então, é através do ensino da palavra que o povo toma conhecimento da vontade de Deus. E quando nós tomamos conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus para a nossa vida, isso gera em nós temor. Isso gera em nós quebrantamento e devoção pela palavra de Deus e devoção ao nosso Senhor. Amém? Então eu quero ler com você, lá em Esdras 7, 25, a palavra vem nos dizendo assim: e você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem justiça a todo o povo do território, a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus, e aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Amém? Essa passagem, irmão, nos conta, depois lê esse texto, lá em Esdras, falando que neste momento Esdras ele sai da Babilônia. O povo estava ali cativo, ele sai da Babilônia e vai para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém com uma missão: ensinar a palavra de Deus para aquele povo. Não importava se as pessoas conhecessem ou não conhecessem as leis de Deus. Ele saiu da Babilônia e ele foi até Jerusalém para ensinar a palavra de Deus. Naquele momento, Esdras ele era líder de algum povo exilado na Babilônia. Então, ali ele liderava aquele povo que estava ali exilado naquele tempo. Então, a palavra nos diz que Esdras ele era um estudioso. Ele era um grande professor da palavra de Deus. E ali ele foi nomeado pelo rei. Aqui, quando nós lemos esse versículo, é o próprio rei Atarxerxes que ele fala para ele. Fala, olha, Esdras, você vai sobe para Jerusalém, reúne uma galerinha aí com você e vai para Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Irmãos, Atarxerxes, ele era um rei pagão. Ele não era cristão, ele não servia ao Senhor. E ele deu essa ordenança para que Esdras fosse e ensinasse ao povo em Jerusalém sobre a lei do Senhor. Então, aquele rei, ele havia determinado. Lá em Esdras 7, 27, a palavra do Senhor vem nos fortalecendo e nos dizendo isso. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Então o rei havia determinado que ele fosse e que ministrasse, que ensinasse a palavra. Mas foi o próprio Deus ali que quebrantou, que moveu o coração daquele rei, mesmo sendo rei pagão. Né? Por quê? Porque Deus queria que o povo fosse ensinado. Deus queria que aquele povo aprendesse. Deus queria que Esdras ensinasse, que o povo fosse ensinável. Então, o que o Senhor quer para a minha vida e para a tua vida nesta noite, que nós possamos ensinar a palavra de Deus e abrir os nossos corações também para sermos ensináveis, porque nós precisamos aprender mais sobre a palavra de Deus. E quando nós falamos sobre o ensino da palavra, algumas coisas são muito importantes, e uma delas é se preparar para o ensino.
Amém? A palavra do Senhor lá em Neemias 8:1 vem nos dizendo assim: todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Então, irmãos, neste contexto, nessa passagem de Neemias, nós podemos observar que Esdras estava preparado para ensinar o povo. Quando ele chegou a Jerusalém, ele não chegou despreparado. Ele chegou lá conhecendo, ele conhecia a lei de Deus, ele sabia de cor e salteado, de frente para trás, tudo que estava escrito nas leis do Senhor, ele conhecia. Então, ele foi preparado. Quando ele chegou em Jerusalém, a palavra nos diz que todo o povo se juntou para ouvi-lo. Não foi uma pessoa que ficou sentada, foi todo o povo. E quando nós lemos o livro de Esdras e Neemias, a gente vai ver que eles passaram, Esdras e Neemias, se juntaram ali, juntaram forças, né, para ali fazer o povo renovar, ser renovado no Espírito, aprender da palavra do Senhor. Eles passaram 7 dias, irmãos, consecutivos, num grande evento, digamos assim, lendo e ensinando a palavra de Deus. Então, ele subiu para Jerusalém preparado, ele não foi de qualquer maneira ensinar o povo. E é isso que nós precisamos ter. Precisamos estar preparados para ensinar a palavra de Deus. Não importa se você vai ensinar para grande ou para pequeno, nós precisamos estar preparados. Amém? E outra coisa importante no ensinar a palavra implica em explicá-la. E explicar significa deixar claro, fazer entender. Então, isso significa explicar. Então, você, além de ensinar, precisa explicar, deixar tudo bem claro, de fácil compreensão, para que todo mundo entenda. E lá em Neemias 8:8, vem dizendo assim: leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Esdras, ele não apenas lia a palavra do Senhor, ele explicava, ele ia lendo e explicando a palavra, de modo que todo mundo pudesse entender. Então, toda aquela multidão, de repente, que estava ali reunido, aquele povo todo conseguia entender e compreender o que ele estava explicando, porque ele estava preparado. E ele não só lia a palavra, mas ele ia ali, explicando. Acredito que item a item, sabe? Uma grande aula. E ele falando ali para o povo, né? E detalhando, e dando detalhes, e dando exemplos da palavra de Deus. Então, a palavra vai nos relatando, né, ao longo do livro, que Esdras, ele abria o livro para que todos pudessem ver. E ele lia junto com todo mundo o livro. Então, ele pegava aqui, né, o livro dos mandamentos, das leis, e ele abria, e todo mundo conseguia enxergar, todo mundo conseguia ver o que ele estava fazendo. E ele ia lendo com todo mundo, e aquilo ia contagiando as pessoas. Então, para nós ensinarmos a palavra de Deus, irmãos, nós precisamos extrair do texto o que está no texto. Esdras, ele pregou para o povo, ele ensinou o povo aquilo que estava na lei. Então, ele extraiu do texto o que estava no texto. Ele não ficou colocando as suas opiniões e as suas verdades. Ele falou da verdade de Cristo. E isso é muito importante quando nós vamos ensinar. Eu não posso chegar aqui neste altar e falar das minhas convicções. Eu não posso chegar aqui e levantar uma bandeira a qual eu acredito se ela não está dentro da palavra de Deus, se ela não é a verdade de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado ao ler, ao entender e ao ensinar a palavra de Deus. Porque nós precisamos aqui, nossas opiniões, as nossas convicções têm que estar pautadas dentro da verdade de Cristo. E Esdras, ele teve essa preocupação. E a palavra do Senhor vem nos reforçando isso em Neemias 8:9. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra de Deus. Lembra lá no início que eu falei que quando nós conhecemos o ensino de Deus, essa palavra ela vem, ela nos quebranta, ela nos muda. Aqui este povo, enquanto eles estavam ouvindo os ensinamentos do Senhor, durante aqueles 7 dias, a palavra diz que esse povo chorava, enquanto ouvia as palavras da lei. Irmãos, e não era palavra boa não, porque não era a época da graça ainda não, eram as leis de Moisés. Então, aquele povo não estava ouvindo sobre prosperidade. Aquele povo ainda não estava ouvindo sobre as curas, sobre os milagres de Jesus. Eles estavam ouvindo sobre as leis. E as pessoas estavam ali de coração quebrantado. Que Neemias falou, gente,
Gente, chega de chorar. Esse dia é um dia consagrado ao Senhor, chega de choro. Mas por quê? Porque quando nós deixamos, quando nós estamos aqui ensinando, falando algo, quando isso fica claro, todo mundo é confrontado pela palavra de Deus. Nós somos confrontados quando nós estudamos, quando nós lemos a palavra do Senhor. E esse confronto nos purifica. Esse confronto nos fortalece. Esse confronto nos encoraja. Amém? E é pela palavra do Senhor. É pela verdade, não é pelo pregador. Porque nós, quanto pregadores, não convencemos ninguém. Quem convence é o Espírito Santo e a verdade de Cristo. É isso que tem que te convencer. Então, você não tem que ser movido, irmão, por pregador, por quem está no altar. Você tem que ser movido pela palavra de Deus. É essa palavra que tem que te confrontar. É essa palavra que tem que te purificar, te fortalecer e te encorajar de sair por aí, ó, falando do amor de Cristo para todo mundo. Passando este ensinamento para os outros. E para o ensino da palavra, precisa haver, irmãos, compromisso. Porque se não tiver compromisso para o ensino da palavra de Deus, não funciona. A palavra nos diz em Esdras 7:6 assim: este Esdras subiu da Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedia. Então, a palavra que nos diz que ele era habilidoso, ele era qualificado a ensinar, ele tinha responsabilidade com a palavra. Ele era hábil, irmãos, ele podia fazer tudo aquilo. Ele tinha responsabilidade com a palavra, porque quando o rei falou para ele, vai, ele falou assim, ó, tudo que você precisar, eu te dou para você. E ele não foi de mão vazia. Ele foi com tudo, porque o rei falou, tudo que você precisar, reúne gente, se você precisar de material, vou trazer para a nossa realidade de hoje. Ah, você vai tocar na praça, pode levar o instrumento, pode levar o teclado, pode levar, eu autorizo você levar tudo o que você quiser. Ele saiu, irmão, carregado da Babilônia para Jerusalém. Por quê? Porque ele estava preparado, ele tinha compromisso e responsabilidade com a palavra. E, infelizmente, o que acontece nos dias de hoje é que nós, eu e você, nós pensamos que nós não precisamos nos dedicar tanto em crescer e conhecer a palavra de Deus. Né? Às vezes, muitas pessoas têm essa consciência, eu não preciso ficar lendo tanto. Eu já ouvi tanta coisa, irmãos, não estuda demais não, porque quem estuda muito, nossa, porque a letra mata. Irmãos, não é isso não que a palavra do Senhor quer dizer. Então, o que acontece, irmãos, às vezes, por falta de conhecimento, a gente ouve tanta heresia e a gente acredita nisso. Tem tanto influencer, tanto YouTube, irmãos, que nem é crente, querendo pregar para crente, querendo ensinar para crente como viver a Bíblia, mas ele vive o quê? Então você precisa ter responsabilidade, você que está aí sentado precisa querer aprender sobre este ensino, sobre conhecer a palavra de Deus. O problema é que nós, quanto igreja, achamos que só os nossos líderes, não, quem precisa saber da Bíblia é a bispa e o bispo. Eles que saibam de tudo e passam aqui para a gente o que a gente precisa saber. Irmãos, é essa visão, às vezes, que nós temos. Não, os pastores que se virem lá para conversar com a bispa para aprender um pouco da Bíblia para ensinar para a gente. Não, irmãos. Engano seu, se você pensa assim, começa hoje a mudar aí o seu pensamento, porque não é isso que o Senhor ele tem. Responsabilidade e compromisso com a palavra é para todos, não é para alguns. E isso o Senhor nos diz, sabe aonde? Lá em 1 Pedro 2,9, que vem dizendo assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, Pedro aqui nos diz que todos nós, ele não falou, a bispa e o bispo. Ele não falou, olha, os pastores. Ele disse, vocês, todos nós, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para quê? Não é para a gente se engrandecer, não, ficar com o ego lá. Nossa, o Senhor falou que eu sou nação santa. O Senhor fala que nós somos tudo isso para anunciar a grandeza daquele que nos chamou. E quem foi que te chamou? E de quem é essa grandeza que você tem que anunciar? É a grandeza de Cristo. E para anunciar esse evangelho aqui, nós precisamos ter conhecimento. E isso não é para A e isso não é para B. Isso é para todos nós. Amém?
E aí você me pergunta, tá bom, pastora, mas e agora? Como que eu ensino, então? Já que eu tenho que ensinar o povo, como ensinar as pessoas? Porque ensinar, irmãos, não é fácil, né? Não é fácil. Só que eu vou dar para vocês algumas dicas, né? Nós precisamos, uma das primeiras coisas que eu entendo de como ensinar, nós precisamos falar diferentes linguagens. Então, acho que aqui a grande maioria sabe que eu sou, por formação, educadora. A minha primeira formação foi a docência. E aí a gente estuda muito, né, sobre educadores, sobre grandes pensadores e filósofos da educação. Nossa, o que a gente pode aprender de como ensinar, de como educar, de que, né, como a gente vai seguir. Então, eu trouxe aqui para vocês uma referência. Nós vamos falar hoje sobre o maior educador de todos os tempos. Só que não é sobre Paulo Freire, que eu vou falar com vocês, que foi um grande educador, não é Jean Piaget, não é Augusto Cury, não é Maria Montessori, todos os grandes educadores da educação. Nós vamos falar, irmãos, hoje sobre Jesus. Jesus foi o maior educador de todos os tempos. Eu, enquanto professora, estudava as práticas pedagógicas de Jesus, porque Jesus, irmão, foi incrível. Foi um professor que ninguém vai alcançar a maestria de Jesus quanto educador. E aí o Senhor me trouxe para falar sobre Jesus. Por quê? Porque Jesus sabia falar e ensinar para todo tipo de gente. E em qualquer lugar que Jesus estava, Jesus não precisava de palco, Jesus não precisava de altar, não precisava de microfone, Jesus não precisava de nada. Aonde ele estivesse e aonde tivesse pessoas para ouvir, Jesus estava ali para ensinar. Então vamos aprender hoje como ensinar, como falar diferentes linguagens com o maior educador da história. Amém? De todos os tempos e vai ser para toda a eternidade o maior educador. Lá em Mateus 9:35 vem dizendo assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças. Então a palavra que nos diz que por onde Jesus passava, em qualquer cidade, em qualquer povoado, dentro das sinagogas, Jesus ele ia pregando a boa nova do reino. Então, não importa onde ele estava inserido, qual era o contexto, qual era o local, ele só ia falando e ele só ia ensinando. Jesus tinha diversas práticas pedagógicas, irmão, para ensinar. Ele tinha diversas modalidades, ele ensinava por parábolas. Irmãos, por parábolas. Olha quantos anos atrás Jesus ensinava por parábolas. E hoje, ainda lá na escola, a gente ensina para as crianças o que é parábolas no ensino fundamental. Vamos aprender aqui quais são os gêneros textuais. E aí as crianças aprendem o que é parábola, mas Jesus, já sabia o que era parábola, e usava parábola para falar com todo mundo. Então, o que é parábola? Parábola, irmãos, é um conceito literário. Hoje, né, nós consideramos no português um conceito literário de gênero. Ele é uma coisa narrativa, que ele está inserido ali dentro de um enredo, e ele sempre traz no seu contexto uma advertência, ou ele traz um exemplo, ou algo uma doutrina que você deve aprender ou, de repente, rejeitar, de acordo com um propósito. Então, toda parábola, ela vai te trazer uma história, ela vai ser de maneira narrativa. E era assim que Jesus fazia. Ele chegava e ia narrando a história para as pessoas. Olha, né, ia contando ali uma grande história, ia narrando, e todo mundo ia parando, ia ouvindo. Né? E dentro dessa parábola, e dentro desse gênero, né, desse enredo narrativo, aí o Senhor, ele trazia as advertências para as pessoas. Olha, mas cuidado, né? Então, o Senhor, ele ministrava por parábolas com as pessoas. Então, ele tinha diferentes linguagens para falar com todo mundo. Jesus ensinava a multidão. Ele podia ensinar um e podia ensinar 1000. Ele sabia falar, gente, para todo mundo. Lá em Mateus 5, diz assim, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Então, olha só, Jesus chegou num local e viu que tinha uma multidão. E ele pensou, vou ter que criar uma estratégia para pregar para essa multidão, para ensinar esse povo aí. Eu imaginando aqui, né, irmãos, elucidando aqui na minha cabeça este contexto. E aí Jesus olha para o monte, acho que ele fala, vou ter que subir. Porque se eu subir, todo mundo vai me ver. E aí fica mais fácil para todo mundo me ouvir, porque eu vou falar do alto, né? E de repente seja mais audível para as pessoas que estão na parte de baixo. E Jesus começou a pregar. Então, irmãos, o Senhor ele ensinava as pessoas sobre tudo quanto é assunto. Se nós pegarmos a palavra do Senhor e formos ler sobre os ensinamentos de Jesus, Jesus falava sobre tudo.
Tudo Jesus sabia falar. Ele sabia falar sobre divórcio. Jesus ensinava sobre o divórcio. Jesus ensinava a respeito das leis. Jesus também sabia falar. Jesus ensinava sobre relacionamento interpessoal, relacionamento entre pessoas. Jesus sabia ensinar sobre relacionamentos. Jesus ensinava sobre o amor. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando sobre tudo aquilo que Jesus sabia falar e o que ele sabia ensinar. E como Jesus tinha essas múltiplas linguagens, que até as crianças queriam estar perto de Jesus. Olha só, irmãos. Até as crianças queriam ficar perto de Jesus. Significava o quê? Que a linguagem de Jesus era uma linguagem para todos, sem distinção. Porque, irmãos, para chamar a atenção de criança, olha, você precisa dançar. Para as crianças te olharem e falarem, eu vou prestar atenção no que você está falando. Quem dá aula no departamento infantil aqui sabe que é assim. Precisa ter, todo um contexto, tudo aquilo, e mostrar, e dançar. Falta se pendurar no ventilador da sala para eles te olharem por 5 minutos. Mas as crianças, a palavra nos diz que elas queriam estar perto de Jesus. Isso significava que a linguagem de Jesus era clara, que ela era objetiva, que até as crianças queriam ouvir. Então é isso, irmãos, nós precisamos aprender a ensinar de forma multicultural. Nossa, pastora, mas o que é isso? Multicultural é o que é composto por várias culturas. Ensinar de forma multicultural foi o que Jesus fez. Para ele, irmãos, não havia fronteiras, não havia línguas e nem havia costumes diferentes. Para Jesus, o que importava era levar a verdade. Então, para Jesus não importava qual era o costume, qual era, de repente, a religião, né, digamos assim, que aquelas pessoas tinham, não importava qual era a linguagem, onde ela vivia, onde ela morava. Para Jesus, o que importava era ele levar a verdade. Então, nós aprendemos com Jesus, irmãos, que nós precisamos, para ensinar, a falar todo tipo de linguagem. Nós precisamos saber estar em todos os lugares. Eu não posso, irmãos, ministrar para as crianças como eu estou ministrando para vocês, trazer uma palavra mais centrada. Não posso, porque eles vão ficar lá olhando para a minha cara e vão botar fogo na salinha. Eles vão, irmãos, botar fogo na caixa d'água, enquanto eu estou tentando explicar isso para eles. Então, para ensinar as crianças, precisa de uma linguagem diferente. E nós precisamos ter isso, porque hoje eu estou lá, mas amanhã pode ser qualquer um de vocês aqui sentadinhos, ministrando às crianças. Glória a Deus por isso. Amém? Amém, irmãos? Quem vai ensinar as crianças? Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos ter esses tipos de linguagem. Só que eu não posso ensinar, subir aqui no altar, a bispa fala assim, pastora, vai ter uma reunião aqui com os diáconos e a senhora vai trazer uma ministração para os diáconos. Aí eu vou preparar para os diáconos uma ministração igual a aulinha que eu dou para as crianças. Não dá. Então, isso é falar diferentes linguagens, saber estar em diferentes lugares, ensinar de forma multicultural. Eu vou ver qual é a condição, qual é o povo, qual é a cultura. Eu não posso chegar, irmãos, lá no meio dos roqueiros e evangelizar eles com uma rima de rap. É rima que fala? É, deve ser. Chegar lá no meio dos roqueiros e cantar um rap para eles, para evangelizá-los. Não vai dar certo. Eu acho que eu não vou ser bem aceita no meio deles. Então, irmãos, nós precisamos saber ensinar em todos os contextos, para quem falar e como falar. É dessa maneira, e Jesus nos ensina isso, porque ele falava para todo mundo, de formas diferentes. E aí, uma última coisa que eu trago para vocês, irmãos. Nós aprendemos, então, que o ensino é importante, aprendemos como ensinar. Agora, uma coisa importantíssima também, é que o ensino desta palavra, ela deve ser aplicado. Porque não adianta eu entender que ensinar a palavra é importante, beleza? Não adianta eu entender e aprender como ensinar, se eu não aplicar nada disso que eu estou fazendo e daquilo que eu aprendi. Então, a aplicação da palavra, ela é extremamente importante. Lá em Atos 17:11, nos diz assim, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. A palavra nos diz que essa igreja de Bereia, ela possuía um diferencial. Ela era diferente das outras igrejas. Por quê? Porque a palavra nos diz aqui que eles receberam a palavra do Senhor com toda a avidez. E o que significa avidez? Lá no dicionário. É um desejo ardente, intenso e desmedido por algo ou alguém. Condição de quem está ansioso, esperando alguma coisa.
Então, olha só como os bereanos receberam a palavra de Deus. Eles receberam a palavra de Deus ali com zelo, com entusiasmo. Eles estavam ali com aquela intensidade. Nossa, a gente precisa receber a palavra de Deus. A gente precisa. Eles chegaram naquele local ansiosos por receber a palavra de Deus. Eles tinham esse desejo ardente dentro do coração deles. Por quê? Pela palavra de Deus. Não era por quem ia estar ministrando. Não era por conta de Paulo. Eles queriam era ouvir a palavra de Deus. E eles estavam ansiosos por isso. E o Senhor colocava algo no meu coração. E nós? Como estamos hoje? Que tipo de igreja nós somos? Será que nós somos essa igreja aqui? Igual os bereanos, igual a igreja de Bereia, que a gente chega na igreja ansioso, desejosos por ouvir a palavra de Deus. Nossa, hoje eu vou para a igreja, o Senhor vai falar comigo e eu quero ouvir a ministração. Ou como a Mimi disse na ministração dela, a gente só vem naquela rotina, naquele piloto automático. E entra dias e sai dias, e o Senhor ministra aos nossos corações e nada na nossa vida muda. O grande problema da igreja atual é que as pessoas elas se sentem atraídas por tudo. Ai, eu me sinto atraída pelo louvor. Ai, eu me sinto atraída pelo evangelismo. Ai, eu me sinto atraída por um influencer que está lá, por um pastor que, nossa, que sobe, que desce, que escala as pilastras da igreja. Eu me sinto atraída por isso. Mas eu não me sinto atraído mais pela palavra de Deus. As pessoas vêm para a igreja, está todo mundo feliz. Parece que quando chega a hora da palavra, todo mundo fica olhando no relógio. Que hora que esse culto vai acabar para eu ir embora? Irmãos, não deixe o inimigo roubar de você. Não deixe ele tirar da tua vida o desejo por ouvir e aprender e aplicar a palavra de Deus. Amém. E o Senhor perguntava, será que nós temos sedes da palavra de Deus? Será que nós desejamos dentro do nosso coração conhecer verdadeiramente a vontade de Deus para as nossas vidas? Será que nós desejamos e almejamos ainda conhecer Cristo? A palavra do Senhor lá em Salmos 119, 20 diz assim: a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. O salmista falava, Senhor, a minha alma está quebrantada porque eu quero conhecer e ouvir a tua palavra, conhecer dos teus mandamentos, das tuas leis todo o tempo e todos os dias. E era assim que os crentes de Bereia se demonstravam, esse interesse, esse anseio pela palavra de Deus e pela verdade do Senhor. E se nós lemos Atos de novo, lá 17, 11, na partezinha B, diz assim, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, além deles serem, ter esse desejo pela palavra de Deus, a palavra nos diz que eles eram criteriosos no estudo da palavra. Eles estudavam a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos ter sede da palavra. Nós precisamos também examinar. Não chegar hoje, pegar essa palavra, guardar a Bíblia debaixo do braço, deixar ela guardada na minha casa, talvez aberta no Salmo 91, pegando pó, e nunca mais ler essa palavra. Irmãos, é nosso dever examinar a palavra do Senhor. Ah, a pastora leu lá, então, em Neemias, em Esdras. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver se é isso mesmo que está falando aqui. Ter essa curiosidade, ter esse anseio de conhecer a palavra de Deus. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus sem interesse. Sorteamos versículos favoritos. Ah, eu gosto só dessa passagem, então eu vou ler só essa passagem para o resto da minha vida e para toda a eternidade. E nós só ficamos presos naquilo. E o Senhor, Ele fala nas nossas vidas, aos nossos corações, que as nossas convicções de fé têm que ser fundamentadas no que a Bíblia ensina. Não fique, irmãos, dependente apenas de ensinamentos religiosos. Busque você a verdade de Cristo dentro dessa palavra, porque a verdade está aqui para todos, não é para A e não é para B, é para todos que a palavra do Senhor está disponível. Então baseie, fortaleça, fundamente a tua fé dentro da verdade de Cristo. A palavra diz assim lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, quando você conhece essa verdade aqui, que é a verdade de Cristo, não é a minha verdade, não é a verdade da bispa, não é a verdade do bispo, é a verdade de Cristo. Quando você conhece essa verdade, quando você examina as Escrituras, você é liberto de tudo aquilo que te aprisiona. Ninguém mais tem o poder de te enganar.
Ninguém, irmão. Às vezes nós vemos pessoas falando, ditos populares, e falando que está escrito na Bíblia. E às vezes as pessoas que estão concordando, amém, mas amém do quê? Que isso nem está na Bíblia. Por quê? Porque nós acreditamos piamente em tudo aquilo que ouvimos. Cuidado com o que você ouve. Cuidado, jovens, com redes sociais. Cuidado com pastores e pessoas que se dizem ser pastores, que estão ensinando uma palavra distorcida, deturpando a verdade de Cristo, mudando o evangelho do Senhor para agradar a todos. O evangelho e a palavra de Deus, irmãos, o ensino da palavra, ele é confronto. Se a palavra não te confronta, tem alguma coisa errada. Então avalie aquilo que você está ouvindo. Não pegue tudo como verdade absoluta. Seja como essa igreja de Bereia, examine as escrituras. Amém. Se coloque de pé nessa noite, aleluia. Leva essa palavra para o teu coração. Aleluia, abre o teu coração e fala para o Senhor que você quer ser essa pessoa ensinável. Irmãos, você está dentro de uma igreja que te ensina, que te dá oportunidade de aprender. Tem o curso de teologia com o bispo, tem a teologia com a Osana. Procure as escolas, a escola Rabi, a teologia avançada e aprenda da palavra de Deus. Você não tem desculpa de não saber da palavra do Senhor, de não ter interesse, de não aprender dentro dessa igreja. Porque aqui você tem oportunidade de aprender. Amém? Então, crie no teu coração nessa noite esse desejo pelo ensino da palavra de Deus. Pegue essa visão aí para a sua vida, para o seu coração.